Oh, e aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de história com o professor Pava, aonde a gente vai dar continuidade, né, que nós começamos a falar na última aula sobre as ideologias proletárias que irão se formar aí ao longo do século XIX. Na aula passada a gente começou a falar de como que o século XIX vai ser marcado aí por revoltas, por revoluções, e muitas dessas revoltas, muitas dessas revoluções serão inspiradas por ideologias que começarão a ser estruturadas nesse momento. E a gente está falando das ideologias ligadas à classe operária. Falamos no começo do século XIX dos primeiros movimentos operários que nós vamos ter, os trabalhadores buscando se livrar daquela condição de exploração muito grande, de condições precárias, Então a gente tem o início do movimento operário com o ludismo, que é a destruição das máquinas. Falamos do cartismo, dos trabalhadores se organizando, nas trade unions, depois formando os sindicatos. Então falamos aí nesse início do movimento trabalhista. Falamos também, no surgimento da primeira ideologia aí voltada para os interesses dos trabalhadores, dos proletários, que é o chamado socialismo. O socialismo que prega a ideia de se buscar uma harmonia social. Só que esses socialistas, eles acreditavam que essa harmonia ela seria possível a partir de algumas mudanças propostas pela própria burguesia, proposta pelos próprios empresários, e isso levaria a uma relação melhor entre os patrões e os empregados. Isso levaria a uma harmonia social, beleza? Só que esse tipo de pensamento ele vai acabar sendo criticado por dois pensadores que vão acabar ali estruturando um outro tipo de pensamento, também direcionado para os interesses dos trabalhadores, dos proletários, aquilo que vai ficar conhecido como socialismo científico, ou também conhecido como marxismo. Marxismo, que é uma ideologia aí amada por alguns, odiada por outros, mas que vai acabar sendo importante para uma série de movimentos, para uma série de revoluções e para uma série de mudanças históricas que nós vamos ter. Por isso é importante a gente conhecer um pouco mais desse pensamento aí chamado de socialismo científico, ou chamado aí de marxismo. É um pensamento que vem aí baseado nas ideias de um alemão, o Karl Marx, que está aqui representado nessa figurinha bondosa, para a gente entender de uma forma tranquila, essa questão do socialismo científico, do marxismo. E também, quem vai ser parceiro ali do Karl Marx é um inglês chamado Friedrich Engels, tá? E por que esses dois, o Marx e o Engels, vão chamar o socialismo anterior, aquele socialismo que era defendido ali por Robert Owen, por Charles Fourier, por Saint-Simon, por que eles vão chamar de um socialismo romântico ou de um socialismo utópico? Porque eles vão dizer que aquela harmonia que eles acreditavam, que eles defendiam, era impossível de acontecer do jeito que eles pensavam. De acordo com o Karl Marx e com o Engels, era impossível você levar, você ter uma harmonia social partindo dos próprios interesses da burguesia. Eles acreditavam que isso era algo irrealizável. Por isso que Karl Marx e Engels vão chamar aquele primeiro socialismo de socialismo utópico. E o que eles vão propor? Eles vão propor, para você estabelecer essas ideias, antes de tudo, eles vão propor uma análise científica da sociedade capitalista. Fazer um estudo metodológico e científico de como funcionava a sociedade capitalista. E aí, partindo disso, entendendo o funcionamento da sociedade capitalista, aí sim propor as mudanças. Por isso que esse socialismo deles vai ficar conhecido aí como socialismo científico, beleza? E fazendo essa análise científica da sociedade, principalmente da sociedade capitalista, Karl Marx e Friedrich Engels vão chegar à conclusão de que a sociedade capitalista, assim como todo o processo histórico, sempre foi marcado por uma grande luta de classes.
né? O que significa isso, né? Tem até a frase famosa: a história da humanidade é a história da luta de classes. O que significa isso? Karl Marx e Friedrich Engels vão defender a ideia de que ao longo de todo o processo histórico, sempre nós tivemos um grupo que era um grupo dominante, que dominava a estrutura política e econômica daquela sociedade, e o outro grupo que era um grupo dominado. Então nós sempre tivemos um grupo dominante e um grupo dominado, e vai haver uma disputa de interesses entre esses grupos. O grupo dominante fazendo de tudo para se manter dominante, e o grupo dominado fazendo de tudo para deixar de ser explorado, para buscar melhores condições. Então a história da humanidade é a história da luta de classes, e no capitalismo não é diferente. No capitalismo, essa luta de classes ela é representada aí por dois grupos. De um lado, a burguesia, que são os proprietários de terra, né, são os proprietários das fábricas, né, porque a gente está falando de capitalismo industrial, então são os proprietários das fábricas, e do outro lado nós temos os operários, os proletários. Então a gente tem esse conflito de classes entre burguesia e proletário. Então a burguesia ela sempre vai fazer de tudo para se manter como um grupo dominante, para controlar o capital, para controlar a propriedade privada, para controlar os meios de produção, enquanto que o proletário vai tentar buscar de alguma forma, né, diminuir essa exploração, deixar de ser um grupo explorado. Então, o Karl Marx vai dizer o seguinte: a sociedade ela é uma sociedade de classes e existe uma luta entre essas classes. Então, o grupo que é dominante, ele nunca vai querer estabelecer uma harmonia social. Por isso que ele vai chamar aquele outro socialismo de socialismo utópico. Beleza? Esse pensamento do Karl Marx e do Friedrich Engels vai ser lançado no ano de 1848 em um livro chamado Manifesto do Partido Comunista. É nesse livro que eles vão começar, né, a apresentar para o mundo as suas ideias. Beleza? Junto com isso, o Karl Marx ele vai começar a defender, então, né, ele, o Karl Marx e o Engels, eles vão começar a defender como então chegar a essa harmonia social. Como chegar a um ambiente de uma maior harmonia social. É aí que vai se desenvolver as bases do pensamento marxista, desse socialismo científico. E o Karl Marx ele vai dizer o seguinte: para se chegar a essa harmonia social, tem que se passar por algumas etapas. Né? Primeiro, os proletários, os operários, eles devem se unir, né? Tem até a maneira como ele termina o livro, o Manifesto do Partido Comunista, é meio que chamando os trabalhadores para a luta, para eles se unirem, né? Trabalhadores do mundo, univos, né? Uma frase também famosa ali, está presente no livro. Então ele diz o seguinte: trabalhadores, operários, vocês precisam se unir, fazer uma revolução social e acabar com aquele poder que está imposto até então, acabar com aquela estrutura de Estado que é controlada pela burguesia, onde a burguesia se aproveita do Estado para ter o controle sobre os meios de produção. Então os trabalhadores, eles devem, através da revolução social, tomar o controle do poder político, formando um Estado socialista, formando aquilo que ele chama de ditadura do proletariado, aonde os trabalhadores, né, vão assumir o controle do Estado e vão começar a tomar medidas no sentido principalmente de acabar com a propriedade privada dos meios de produção. O que significa isso? Dentro de um Estado socialista, todo o processo produtivo tem que ser controlado pelo Estado. Então os bancos, as empresas, tudo deve ser nacionalizado, tudo deve ser controlado pelo Estado. E esse Estado passa a ser responsável por fazer uma melhor distribuição das riquezas, buscando diminuir as diferenças de classes. Beleza? De acordo com o Karl Marx, essa situação vai levar a um equilíbrio entre as classes. Com o Estado socialista, isso vai levar a um equilíbrio entre as classes. Quando se chega a essa situação, quando se chega nesse equilíbrio entre as classes, o que nós vamos ter? Aí sim, nós vamos chegar para uma outra etapa que é o chamado comunismo, aonde você tem a inexistência do Estado, porque se você tem um equilíbrio de classes,
não tem mais por que ter o Estado. Então o Estado, na visão do Karl Marx, ele deve ser uma ferramenta usada para buscar esse equilíbrio entre as classes. Chegando nesse equilíbrio, acaba com o Estado. Porque acabando com o Estado e tendo um equilíbrio entre as classes, você na verdade não vai ter mais classes. Isso é o chamado comunismo, uma sociedade sem classes, aonde o trabalho seria coletivo, a produção seria coletivo e vivia em um ambiente de comunidade. Então, isso seria o comunismo. Beleza? Então, gente, socialismo é uma coisa, comunismo é uma outra coisa. O socialismo seria uma etapa transitória para se chegar ao comunismo. Essa é a base do pensamento de Karl Marx, do pensamento marxista. É claro que eu estou falando aqui de uma forma bem simples, bem resumida, porque isso vocês estudam mais aprofundado nas aulas de filosofia, nas aulas de sociologia. Mas isso é só para a gente entender como que esse pensamento vai surgir e como que ele vai começar a ganhar força entre os trabalhadores. O pensamento marxista, o chamado socialismo científico, onde o socialismo seria uma etapa intermediária para se chegar ao comunismo. Beleza? Tá? Junto com o socialismo científico, surge também o anarquismo. Tá? O anarquismo, gente, ele surge ali, basicamente nesse mesmo momento, só que o anarquismo é algo um pouco parecido com o pensamento do Karl Marx, só que os anarquistas, eles vão, na verdade, criticar essa etapa socialista dentro do pensamento do Karl Marx. Para vocês entenderem de uma forma bem resumida, bem simplificada, o anarquismo ele seria basicamente isso aqui: a transição de um modelo capitalista, onde você tem as diferenças de classes, onde você tem a produção privada dos meios de produção, e já você sair do capitalismo e já passar direto para o comunismo. Isso seria aí basicamente a ideia do anarquismo. Os anarquistas, eles não defendem essa etapa transitória, porque os anarquistas, eles vão dizer que deve se acabar de uma vez por toda com qualquer forma de autoridade. Então não deve existir o Estado. Eles acreditam que o Estado é a fonte de todos os males sociais. Então como é que, se você pega a ideia de que o Estado é a causa de todos os males, é a fonte de todos os males sociais, e o Karl Marx vai lá e defende um Estado que controla tudo? Então isso vai ser muito criticado pelos anarquistas, caras como o próprio Proudhon, que começou lá no movimento socialista e depois vai acabar se dedicando ao anarquismo. Um russo como, por exemplo, Mikhail Bakunin, que vai defender um chamado anarquismo terrorista, onde eles defendem medidas repressoras contra o Estado, lutar contra as instituições do Estado para enfraquecer o Estado. Então a ideia do anarquismo é uma ideia da onde a propriedade ela é coletiva, aonde o trabalho ele é cooperativo, que é aquilo que nós teríamos no chamado comunismo defendido pelo Karl Marx. Só que a diferença é que os anarquistas eles são contra aquela etapa transitória, aquela etapa intermediária que o Karl Marx vai chamar aí, de um Estado socialista. Essa é a diferença. Inclusive a gente vai ter aí, encontros entre os trabalhadores, as chamadas internacionais socialistas, internacionais comunistas, aonde esses intelectuais vão estar presentes, aonde inclusive Karl Marx vai participar da primeira reunião junto com alguns anarquistas, e eles vão mostrar suas diferenças de ideias. O Karl Marx defendendo o socialismo, os anarquistas criticando essa etapa socialista. O interessante é o símbolo do anarquismo, que é um símbolo aí que a grande maioria de vocês já devem ter visto, onde a gente tem o A representando justamente a chamado anarquismo, a ideia do anarquismo, envolto por um círculo que é na verdade representando a letra O de ordem. Então é possível estabelecer uma ordem dentro desse modelo anarquista. Beleza? Tá? E para a gente terminar, quem vai acabar se envolvendo também nessas disputas aí de classes, de interesses, vai acabar sendo a Igreja Católica, onde vai surgir a chamada doutrina social cristã. A própria Igreja Católica começa a mostrar uma certa preocupação com o aumento da desigualdade social.
com o aumento dessa exploração dos trabalhadores. E uma figura importante aí nesse momento dentro da Igreja Católica é um Papa, o Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII vai lançar uma encíclica, uma medida ali dentro da Igreja, chamada Rerum Novarum. Aonde, dentro dessa medida, dentro dessa ideia do Rerum Novarum, toma cuidado, não quer dizer que a igreja vai defender o socialismo, a igreja vai defender o anarquismo, pelo contrário. Dentro do Rerum Novarum, o Papa Leão XIII, ele vai condenar as propostas socialistas, então ele vai criticar as propostas socialistas, vai defender a existência da propriedade privada, ou seja, a propriedade privada dos meios de produção e tudo mais, só que ele vai mostrar uma preocupação com essa desigualdade social, ele vai dizer que era possível chegar a uma harmonia social partindo dos ensinamentos cristãos, Então, os ensinamentos cristãos poderiam ser usados para se chegar a uma diminuição da desigualdade social e, inclusive, a igreja passando a defender uma atuação maior do Estado, tomando medidas para amenizar essas diferenças sociais, para amenizar a desigualdade social. Então é um pensamento que começa a ganhar força dentro da Igreja Católica, mas lembrando, criticando ali o socialismo, o Rerum Novarum, mostrando o posicionamento da igreja em relação ao socialismo, então criticando o socialismo, defendendo a propriedade privada, mas defendendo aí formas de se buscar diminuir a desigualdade social, principalmente usando os ensinamentos cristãos para amenizar essas diferenças sociais. Beleza, gente? Com isso, então, a gente finaliza todas essas ideologias que nós vamos ter aí ligada à classe operária. O socialismo, que depois vai ficar conhecido como socialismo utópico, o socialismo de Marx e Engels, chamado socialismo científico, o anarquismo e terminamos aí com a doutrina social cristã. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado e espero vocês na nossa próxima aulinha. Um grande beijo e até mais!